Você aceita um desafio de me apresentar um produto, o nome desse produto é Resultadon. Resultadon. O que é que a pessoa precisa para tomar esse produto que vai gerar resultado? Eu vou falar o seguinte, olha, doutora, a senhora tem que prescrever Resultadon para gerar resultado no seu paciente. Olá, seja muito bem-vinda a mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, empresário da área farmacêutica e empresário da área de cosméticos, suplementos, a crescer nesse mercado. Aqui é a Alana Bezerra e hoje eu estou com um convidado mega especial, o Lázaro do Carmo. Vocês têm noção que eu trouxe aqui para falar com vocês o Lázaro do Carmo. Gente, o Lázaro do Carmo, ele já tem 25 anos de experiência como executivo e empresário, sendo mais de 25 anos como CEO. Já foi presidente de várias indústrias e empresas da área de cosméticos. Uma delas foi a Jequiti. Ele começou com a empresa faturando 20 milhões em 2008 e entregou a empresa em 2015 com faturamento de mais de 523 milhões. E ele está aqui conosco, né, para ajudar você, empresário da área, a ter vários insights. Inclusive, ele também é autor do livro O que Importa é o Seu Resultado. Lázaro, muito obrigada pela oportunidade de você estar aqui. Eu sei que a correria é grande. Mas acho que vai valer a pena. Com certeza, eu vou fazer valer a pena. Eu que agradeço o convite. Lázaro, duas coisas, né, me conectaram com você desde o início. Primeiramente, eu queria até agradecer a oportunidade. Gente, eu faço parte do grupo de Mastermind do Lázaro, Obsessão. E, nossa, eu entrei faz pouco tempo, Lázaro, mas mudei muita coisa aqui já. Que bom. Muito crescimento em curto período de tempo. Fico feliz com isso, que a ideia é essa, é promover disrupção na cabeça do empreendedor, que se você faz disrupção na cabeça dele, você faz a empresa. Uau, sim. E duas coisas que me conectaram muito com você foi, você é uma pessoa muito do resultado, foco em resultado, né? A praticidade que você traz para a gestão, para os negócios é algo incrível e é uma marca muito forte sua porque você viveu muito, né? Transformações de grandes organizações, cultura, entre outros. E o segundo ponto foi porque o seu início foi na indústria farmacêutica, como propagandista, médico vendedor, não foi isso? Exatamente. E eu comecei também, aos meus 19 anos de idade, na indústria farmacêutica, não como propagandista, mas no chão de fábrica. Entendi. Numa indústria lá em Fortaleza, de indústria veterinária. E eu acredito que 30% do que eu sou hoje é graças a esse período que eu passei nessa indústria. Depois fui para a área da visitação médica, não em indústria, mas no nicho magistral, né, que é um setor que eu quero muito falar com você ainda. E eu queria saber, né, quanto a indústria farmacêutica impactou no Lázaro de hoje. Olha, a minha vida no mundo dos negócios, no empreendedorismo, na vida executiva, corporativa, começou na indústria farmacêutica. Né? Antes da indústria farmacêutica, eu tinha dado aula, tinha passado um período no exército, dado aula, mas assim eu não me encontrava direito, já tinha montado uma confecção de roupa, tal, um lava-jato, essas coisas. Quando eu fui convidado por um amigo para ir para a indústria farmacêutica, eu disse não, né? Eu falei, cara, não quero ser vendedor, imagina, estudei tanto, né? Depois eu mudei de ideia, fui falar para ele, falei com ele que o nome dele era Arnaud e ele trabalhava no Organon. Falei, cara, eu quero aquela vaga que você tinha oferecido. Falei, agora não tenho mais. Só que uma empresa chamada Sanofi fez um anúncio no jornal semana passada. Se você não achar na banca, passa na minha casa, eu te dou o recorde do jornal, você manda currículo para eles. E aí eu não achei mais o jornal na banca, mas fui na casa dele, ele me deu o recorte e eu mandei datilografado o meu currículo. Porque isso foi no comecinho da década de 90, então era assim que a gente arrumava o emprego. E eu comecei lá com mais ou menos 6 meses de propaganda médica, eu comecei a descobrir que eu queria fazer uma carreira na empresa, que eu queria ser presidente de empresa, e eu sabia que o propagandista era um processo. E eu fui preparado dentro da indústria farmacêutica.
eu com 1 ano virei supervisor distrital, gerente regional, gerente de divisão marketing e venda, virei head da empresa e num período de 9 anos. E lá foi toda a minha preparação, o alicerce. E a indústria farmacêutica na minha época era, eu acho que hoje ainda é assim, né? Ela era um celeiro de treinamento. A gente treinava, e como eu não gostava de perder para o ímpar, então ia lançar um medicamento, eu queria saber mais do que qualquer médico, eu ia lançar um antihipertensivo, eu queria saber, até hoje, eu ainda lembro, o sistema angiotensina 2, entendeu? Como é que funcionava o sistema angiotensina no bloqueamento da pressão, o antiagregante plaquetário, periférico, cerebral, cardiovascular, como é que formava, como é que ele trabalhava no bloqueio eu estudava isso profundamente, né? Então, e lá eu conheci um cara que uma vez, eu já falei isso, eu estava fazendo uma apresentação para a indústria de um produto. E estava o presidente da empresa lá, estava todo mundo. O Hélio desceu, ele me chamou no palco e falou, garoto, estou impressionado positivamente com você. O que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, Hélio, eu quero ser presidente de empresa, mas não quero sua vaga não. Ele falou, nem tem como, né? Tu tem 20 e poucos anos, eu já tenho 50, você não vai querer minha vaga nunca mesmo. Mas a partir de agora, a gente vai preparar você para ser presidente de empresa. E foi assim, na sequência de promoções, isso foi na sexta-feira, acho que na segunda ou na terça da próxima semana, eu já estava matriculado na Fundação Getúlio Vargas, fazendo marketing internacional. Então, evoluiu muito. Então, a indústria farmacêutica foi o alicerce. Quando eu mudei para outras empresas, 10 anos depois, na faixa de 30 e poucos anos, eu já era um cara mais sério. Com 36, eu já era presidente de companhia. Então, em 13 anos, eu saí de vendedor a presidente de empresa, mas tudo começou ali. Com qual idade? Qual idade você tinha? Eu comecei lá com 23 anos, 23. Com 36 já era CEO de empresa. E entrei, e daí em diante, aí a carreira foi voando e eu só tinha uma coisa. Eu sempre fui empreendedor e intraempreendedor. Eu sempre fui executivo, vivia da carreira executiva, mas eu queria montar minhas coisas para fazer as coisas dar certo. Aí o bichinho do mundo dos negócios me pegou e até hoje, né, a única diferença que mudou é que eu achava que eu ia aposentar aos 50 anos, que eu queria. Falava assim, 50 anos, já ganhei dinheiro suficiente para ver minha vida inteira, não vou mais se preocupar em trabalhar aos 50 anos. Hoje eu tenho 55 e eu acho que eu só paro morto. A cachaçinha do empreendedorismo mordeu e aí acabou. Total. Mas é porque eu vejo em você que você tem um propósito muito grande que vai além talvez, de ter empresa, de ser conselheiro. Eu estava até refletindo no sábado, né, que a gente estava na imersão. Eu fiquei pensando, uau, ele poderia não estar aqui, porque ele tem contato com bilionários, tem a empresa dele, enfim, tem grandes negócios e ele poderia não estar aqui, mas ele está aqui num sábado, era 17 horas, 18 horas, ensinando outros empreendedores, né? Eu adoro dinheiro, mas hoje não é só dinheiro mais. Faz tempo já, entendeu? Não precisa, se fosse só olhar dinheiro, não precisaria fazer o que eu faço. Não precisaria fazer nada disso com tanta eficácia como eu faço. Mas assim, não é só dinheiro. É aquilo mesmo, o vício do empreendedorismo, do dividir o conhecimento. Quem divide conhecimento nunca morre na imensidão da estupidez. Então, esse tipo de coisa me mordeu, eu gosto disso. É minha cachaça. A gente está aqui hoje, amanhã eu vou pegar um avião de manhãzinha, vou passar o dia em Porto Alegre e volto no final da noite. Hoje de manhã, hoje agora à tarde, eu estava numa reunião de conselho de um grupo familiar. Então, é isso. É isso que move e nos alimenta, né? Voltando para a indústria farmacêutica ainda, tem muita gente aqui da área farmacêutica, né? Você teve um salto muito grande, 10 anos, né, de propagandista ao diretor sénior da empresa. Chama Head da área de propaganda médica. É um salto muito grande em curto período de tempo. Lázaro, quais hábitos e comportamentos você acha que te levou a crescer tão rápido? Vamos falar assim, eu tinha um objetivo na época de ser presidente de empresa antes dos 40 anos. E eu cheguei por um único motivo. O que me diferenciava do restante da turma? Eu
sempre trabalhei o que fosse necessário. Se fosse necessário fazer 18 horas, eu fazia 18 horas. Tá, legal. Se fosse necessário sábado, domingo, eu faria sábado, domingo. Legal. E outra coisa, eu me dedicava muito a absorver o conhecimento necessário para eu executar a minha função. Eu era propagandista, eu tinha que ser o melhor propagandista. Eu virei gerente distrital, eu tinha que saber tudo do meu produto, da minha equipe, liderança, para ser o melhor gerente distrital. Então, esse inconformismo com a situação atual, de sempre ser grato, mas conformado nunca, e essa dedicação extrema para adquirir conhecimento. E eu achava, quando eu era mais jovem, eu era super dislexo, né? Eu nunca fui aquele cara de notas excelentes na faculdade. E eu achava assim, puta, será que eu tenho vocação para estudar tanto, para saber tanta coisa? E eu descobri que é o seguinte, quando a gente quer, você esquece. Quando a gente quer e fala assim, eu era assim, enquanto eu não sair daqui, né? Com isso tudo absorvido, implementado e executado, eu não durmo. Sangue e sempre no foi olho, assim, trabalho duro. Esse foi o diferencial. Conhecimento técnico, aplicar conhecimento técnico, não querer perder para o ímpar de jeito nenhum. Não aceitar ficar em segundo lugar. Outro dia eu disse que as mulheres são muito competitivas, né? Num podcast. Algumas pessoas me criticaram, falaram que eu estou atrasado, ultrapassado. Que ser colaborativo é melhor do que ser competitivo. Mentira. Colaborativo é dever do profissional e do humano. A vontade de vencer, ela te leva para o topo. Ser colaborativo provavelmente não vai te levar no topo. Vai te ajudar a realizar bem suas tarefas. Vai ajudar a te realizar bem, ser um bom executivo. Mas, fazer boa parte da equipe, mas ela não vai te levar para o topo. O que te leva para o topo é a sua gana, a sua sede, a sua dedicação e vontade de vencer. Ah, não, esse cara está ultrapassado, ele está velho. Ser colaborativo é muito mais importante. Ser colaborativo é obrigação do bom executivo. O que vai te levar para o topo sempre é a vontade de buscar mais. Ser colaborativo não te dá sede de buscar mais. Aí eu fui ver quem foi que escreveu para mim. Eu só aceito crítica de quem já construiu mais do que eu. Não tinha feito nada da vida. Né? Não tinha feito nada da vida. Eu olhei lá, falei, fui ver na rede social, porque a pessoa criticou muito. Eu fui ver no LinkedIn. Falei, ela é uma pessoa colaborativa. Mas faz ela não muito fez carreira. faz muito sentido. Quando eu era criança, minha mãe me levou para psicóloga porque eu não aceitava ser segundo lugar da sala. Eu queria ser primeiro. Certíssimo. E assim, às vezes a gente é julgada por isso, né? De querer ser sempre o melhor, ser sempre... Desde que você tenha ética, moral e valores, a sua ambição é ponto a favor. Ganância não. Sim. Ganância passa do extremo da ambição. A competitividade dentro de valores e éticas, ela é a melhor coisa do mundo para ele levar um profissional aonde ele deseja. Ouça, sem competição na veia. E eu falo, as mulheres são mais competitivas que os homens. E essa pessoa que escreveu para mim era uma mulher. E ela falando, não, a mulher é mais colaborativa. Se a mulher fosse colaborativa, ela fazia parte de um time. Um líder não faz parte de um time. Um líder, ele é o líder do time. O número 1 na empresa, presidente, só tem um. O resto dos 10 mil funcionários está abaixo dele. Então, ele tem que ser mestre em servir. Porque ele está ali para dar orientação e suporte. Mas os colaboradores, o nome diz, ser colaborativo vai te fazer um bom colaborador. Vai te fazer o presidente da empresa. O chefe supremo de tudo aquilo é a vontade de crescer. Total. E me conta, Lázaro, nesse período ainda da indústria farmacêutica, teve alguma falha que você cometeu, algo que você se arrepende, que você teria vontade de voltar atrás? Vontade de voltar atrás não, porque eu não erro, eu aprendo com meus erros. Agora, eu errei muito, porque eu era um jovem. E todo jovem, quando ele tem uma carreira muito rápida, e eu que era muito pobre, vindo do bairro de classe média baixa, né, eu falo que eu não vim de uma família rica vai vir de mim. Mas eu não vim, entendeu? Então, e você começa a ter um crescimento na carreira muito cedo. Eu era um dos líderes mais jovens da empresa. Eu lembro que tinha uma revista dentro da Sanofi, saía em 140 países, saiu lá. Eu lá na capa da revista, como um dos líderes mais jovens da corporação em 140 países. Então, o mosquitinho da vaidade te pega. Aí você começa a parar de ouvir as pessoas. Eu tive uma fase da minha vida ali na indústria farmacêutica, logo quando eu comecei a crescer muito, que eu me achava detentor de conhecimento. E aí eu não queria ouvir as pessoas e por causa disso eu errei bastante. A vantagem é que a indústria farmacêutica ela tem uma casca que chama proteção contra idiota.
que eu fui idiota em determinado momento, que é margem alta, uma estrutura de governança muito grande. Então, seus erros não arranham a empresa. Mas óbvio que se eu tivesse tido mais maturidade, eu poderia ter aprendido mais, chegado mais longe. Talvez não, porque ser presidente também antes dos 36 anos de idade, aí é demais, entendeu? Aí eu acho que aí seria até prematuro. Mas o bichinho da vaidade foi o grande erro que eu tive nesse período, espaço de tempo. Porque você sai do zero para alguma coisa, aquela alguma coisa é muito. E aí eu aprendi também depois disso, que ninguém é, todo mundo está. Você está bem ou está mal, mas você não é. Tá? Você não é. E eu vejo muito isso, as pessoas acharem que são melhores que as outras. Ninguém é melhor que o outro. Sempre tem alguém que sabe mais que você em determinada área, sempre tem alguém que tem mais dinheiro que você, sempre tem alguém que é mais competente que você em determinada área. Todos nós somos ignorantes em alguma área. Total. Entendeu? Se eu for discutir farmácia com você, você vai saber muito mais do que eu. Não sei, você já foi propagandista, né? Não, mas pode ser certeza. Porque não foi minha vida. A minha sabedoria é fruto da minha experiência com o meu conhecimento. Conhecimento mais experiência vira sabedoria. E cada um tem uma. Né? Total. Cada um tem uma. Minha esposa fez artes cênicas, fez dramaturgia. Ela entende muito mais do que eu de ser atriz do que o Lázaro, entendeu? Mas ela não vai entender nada de negócio. Mas não vai entender nada de negócio. Então é isso. Eu acho que é isso. O erro meu foi ter ficado vaidoso rápido. Tudo bem que eu controlei depois, mas foi o grande erro. E esse grande erro me fez errar, que eu não vou nem lembrar aqui. Mas eu tomei decisões erradas. Eu achava que era de um jeito e não era. Entendeu? Eu tinha mania de tudo aquilo que eu lia no livro, eu achava que era verdade verdadeira. E depois eu fui descobrir que a maioria dos livros eram escritos por professores que nunca tinham sido grandes gestores nem presidentes. Quando eu comecei a ler Jack Welch, eu falava, cara, mas esse cara aqui fala isso, Jack Welch fala diferente. Só que Jack Welch era o presidente da GE. Então, a sabedoria do Jack Welch era experimentada. A sabedoria do magistrado, do magistério, ela não é experimentada, ela é adquirida através de conhecimento terceiro. Sim. Então, uma sabedoria adquirida através de conhecimento terceiro, ela é importante, mas ela não é experimentada, então ela não tem tanta eficiência. O que eu tento levar hoje para todo mundo? Uma sabedoria experimentada. Eu só falo do que eu fiz. Você nunca vai me ver falar de livro, de autor, de nada. Raramente eu cito algum autor, porque não é minha sabedoria, é a sabedoria alheia. Então, a minha eu só falo daquilo que eu vivi. Tô ficando velho, eu tenho muita estrada para contar. Falando nisso, você falou que só fala o que fez, né? Só ensina o que fez. Propaganda médica, você já tem um tempo aí que você fez. Você conseguiria fazer uma propaganda médica improvisada aqui? Cara, eu acho que sim. E o papel do propagandista, eu não sei como é que ele tá hoje. Mas na minha época, o propagandista tinha mais tempo. Eu acredito que ele tinha mais tempo dentro do consultório médico, né, do que aqui. Hoje tá muito dinâmico, né? Eu 1 minuto, 2 minutinhos. Eu imagino. Agora, eu trabalho com visitação na área magistral. É uma visita mais consultiva, mais personalizada, leva mais tempo. Mas a indústria quer números também, né? Então, assim, é outra pegada. Mas por que eu tô te perguntando isso? Você aceita um desafio de me apresentar um produto, o nome desse produto é Resultadon. Resultadon. Se eu fosse uma médica e você me apresentasse esse produto, qual seria a composição dele? Qual seria a posologia? Em outras palavras, né? O que é que a pessoa precisa para tomar esse produto que vai gerar resultado como empresário, como profissional da área farmacêutica? Eu vou falar o seguinte, olha, doutora, a senhora tem que prescrever Resultadon para gerar resultado no seu paciente. E a fórmula do resultado, ela começa antes de você entrar na área profissional. Você tem que ter uma crença para viver, um propósito para sair da cama e uma causa para lutar. Essa é a lei do resultado. A partir daí, você tem que incorporar uma segunda filosofia. É que, se for para sair da cama para fazer mais ou menos, eu nem saio. Eu só saio da cama para fazer tudo aquilo que eu tiver de fazer extremamente bem feito. Seja da vida profissional, da vida pessoal, de qualquer caso possível. Segundo deles, é que para você ter resultado, você tem que entender que você não tem que focar na sua meta. Você tem que focar
nos processos que vão te levar naquela meta. Resultado, ele é fruto diário, doutora, de dedicação com intensidade, 365 dias por ano, que vai te levar a atingir seus objetivos, sejam eles empresariais ou pessoais, ou até de relacionamento, tá? Ele é construído todos os dias. Deu certo, acelera, deu errado, para, revisa a rota e faz de novo. Nisso, para compor essa receita de resultado, para ela tornar uma receita mais poderosa, eu adiciono aí também pessoas, gente, como segundo elemento para te ajudar na construção do resultado. Seja você líder ou não, mas você tem que ter sempre gente, e gente que tem a mesma mentalidade, mas que pensa diferente, que é para oxigenar. Tá? Lembrando que o foco principal no processo, ele está na execução com primazia, na implementação. Ser tático também é estratégico. E que focar somente na estratégia, sem um bom plano tático, sem a implementação, provavelmente você não vai chegar no seu resultado. Que o resultado é a sua meta no final. E ainda acho que as metas têm que ser estabelecidas temporais. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Metas estabelecidas de forma temporal. E a averiguação do resultado, minimamente temporal ainda. Você tem que averiguar seu resultado semanalmente para você chegar na sua meta mês e para conquistar a sua meta ano e depois a meta de 5 e 10 anos. Então, doutora, passa essa receita para o seu paciente, que eu tenho certeza absoluta que ele vai atingir a meta e o objetivo dele. Seja vida pessoal, seja vida profissional. Porque a gente tem que fazer gestão de tudo. Você tem que fazer gestão do seu casamento, você tem que fazer gestão da criação dos seus filhos, você tem que fazer gestão do seu negócio e da sua qualidade de vida. Uau, gente, olha isso. Se voltasse para a indústria, mandava bem, hein? O problema é que eu ia ter bastante tempo, não era só mais 1 minuto. Acho que eu levei uns 4 ou 5 aqui. Ah, foi uma visita mais consultiva. Isso, mais assim. Demorada um pouquinho. Gente, você tá gostando? Olha que incrível. Ó, tudo aqui improvisado, viu? Eu falei, Lázaro, quer que eu mande um script? Ele, você quem manda? Tá, não vou mandar, Exatamente, porque vai ser surpresa. Exatamente. Eu gosto da surpresa, só porque a vida é o fator surpresa. Total. Você acorda de manhã, você não sabe como você vai chegar no final do dia. E se eu não souber, se eu tiver de ter tudo preparado nas minhas mãos, tudo controlado, eu não vou ver minha vida. O melhor livro que eu já li na minha vida, o melhor de todos, ele se chama Viver com Intensidade. Que é viver minha vida. Eu nasço, vivo e morro. E esse é que é o melhor livro que a gente tem que aprender. E ela muito não bom. Tem nada previsível. Muito bom. Entendeu? E aí, tá gostando desse podcast? Deixa aqui teu like. Ah, não tá inscrito? Se inscreve aqui no canal. Compartilha para o máximo número de pessoas, que é a tua audiência que vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Eu tô trazendo convidados incríveis como o Lázaro aqui para você. Lázaro, vamos falar da tua experiência durante a Jequiti, né? É o nosso mercado também, cosméticos, é uma área que eu também sou apaixonada. E antes disso, né, eu queria saber como você lidar com o novo, né? Porque a tua carreira, estudando sobre, é tudo, indústria farmacêutica super intenso, aí você vem para o Grupo Silvio Santos, né, Jequiti, entre outras empresas, novas experiências bem diferentes, né, você entra em mercados, hoje está tá em outro mercado, né, exatamente, hoje, então isso é muito movido pelo novo, pelo total. Que eu percebi. Para ter dinheiro novo tem que ter fato novo. Olha isso. Entendeu? Lei da vida para mim, que eu não coloquei no nosso mantra do resultado, mas faz parte. Se você tem fato velho, dinheiro velho. Fato novo, dinheiro novo. Legal. Né? Então, assim, eu sou presidente do conselho do Grupo Bom Pastor. Sou conselheiro da Rede de Farmácia São João. Sou conselheiro da Logplace. Sou conselheiro da Febracis. Eu sou conselheiro da família Graton. Tá? E tem mais 2 cadeiras, como não está contrato assinado, mas eu vou falar. E eu nunca pego mais do que 7 conselhos de administração. Ah, Lázaro, mas o mês tem 30 dias e cada conselho eu só vou 1 dia por mês. Não, mas é porque eu tenho que ter dedicação nesses 7 conselhos. Um conselheiro, na minha opinião, ele tem que aprofundar no negócio da empresa, tem que promover disrupção. E todas as vezes, sabe por que eu gosto do novo? Para que eu sou zero rotina? Eu sou de rotina produtiva, mas eu gosto de inovação nas minhas rotinas. Porque eu aprendo muito mais.
trabalhando e vivendo do que lendo. Uhum. Eu leio no máximo 10 livros por ano, Uhum. tá? E olhe lá. E eu já acho que tá bom, porque senão você vira um obeso cerebral e não exercita. No trabalho a gente exercita. A maior fonte de aprendizado no mundo dos negócios é o seu trabalho. Uhum. Para a sua vida é saber viver. E culturalmente, Lázaro, saiba viver com pílulas de conhecimento alheio. Que você vai culturalmente, você vai desenvolver da mesma forma, né? É uma metodologia minha própria. Eu garanto para vocês, se vocês dedicarem a ter a sua vida como vetor de conhecimento, você vai construir muito. Legal, sensacional. E aí, me conta como foi entrar nesse nicho de cosméticos e a tua como foi essa tua experiência na Jequiti? Antes de eu ir para Jequiti, eu passei pela Natura, uhum. né, mundo de cosméticos. Eu saí da indústria farmacêutica, a Natura me convidou para ficar um tempo no Brasil, um tempo fora. Eu fui para lá e minha primeira experiência com cosmético que é outra pegada, foi Natura. Né? Era outra pegada. A indústria farmacêutica, na minha época, era sangue no olho. Resultado, multinacional, cobrança. Não tinha hora. Quando eu saí de propagandista e fui para dentro do escritório, era terno e gravata, pô. Só andava de terno e gravata. Você imagina o Lázaro assim? Hoje eu já não uso terno e gravata por nada, mas eu só andava de terno e gravata. E a gente tinha que era cobrado semanalmente por número e tal. Fui para Natura, porta a porta, venda para relacionamento. Eu tive de passar até por descompressão. Eu lembro que o Dr. Luiz Seabra, que era o dono da Natura, me colocou uma semana com um monge chamado Gustavo em Campos do Jordão, para descomprimir o Lázaro, porque eu era um cara muito competitivo, muito ambicioso, muito sangue nos olhos, muito sedento para a empresa Natura. Farma, né? Aí ele falava, tem que descomprimir você. Aí eu fui estudar em Campos do Jordão com um monge, Sócrates, Platão, Aristóteles, eu e mais um grupo, acho que de 3 ou 4 executivos, todos novos da empresa. Ficamos lá, sei lá, cara, não lembro se foram 7 ou 10 dias. Nossa. Mergulhados, imersos com Nem um monge. Nem consigo imaginar o Lázaro ali com o monge. Com um monge fazendo meditação às 4 da manhã e meditação no pôr do sol. Entendeu? Deixa eu falar com você, os primeiros 2 dias eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tava me sentindo o cara mais ridículo do mundo com o monge. Eu nunca tinha visto o nascer do sol na minha vida, até 30 e poucos anos de idade. E o pôr do sol. Quando eu tinha visto o nascer do sol, é porque eu tinha virado a noite na balada e tinha visto ele assim. Mas meditar ao nascer do sol e ao pôr do sol eu nunca tinha feito. Aprendi lá na Natura, fiz isso e no final dos 7 dias eu tava, cara, fazendo trabalho de argila, descomprimindo desenho, escutando podcast, não, histórias de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, da Xantipa, a mulher do Sócrates, que eu lembro até hoje, olha pra você ter noção. E aquilo para mim foi o máximo. Fui para a Natura, 2 anos aqui, 2 anos na Argentina. Quando eu estava na Argentina, recebi um telefonema do Headhunter perguntando se eu não queria voltar para ser presidente de 2 empresas no Brasil. E aí eu falei, estava à vontade de voltar já para o Brasil, não está aguentando mais morar na Argentina, entendeu? E aí eu aceitei a proposta, eu fui descobrir que era a empresa do Silvio. E aí entrei na Jequiti e o Silvio fez uma proposta para mim, no dia quando ele me contratou. Tem uma proposta para você, me disseram que você é bom. Me deram um relatório aqui, dizendo que você entrega resultado, e eu tô com 2 empresas em situação muito difícil. Se der certo, eu te ponho rico. Se der errado, você fecha essas empresas, paga todos os impostos, acerta tudo para mim, e vai tocar sua vida e eu te dou um dinheiro. Então eu falei, der certo, põe rico, der errado, eu ganho um dinheiro. Tem nem como recusar, né? Eu falei, eu vou. E acabou dando muito certo. Né? E a minha saída depois de 7 anos era porque tudo fechou um ciclo. Falei, meu papel tá feito, eu quero ir embora. Ele não queria que eu fosse. Eu pedi demissão em 2013, 2014, só 2015 que ele deixou embora. Entendeu? Mas eu tinha pedido demissão já várias vezes porque eu queria tocar minha vida. É difícil perder gente boa, né? E eu não eu não queria ser mais o garoto do Silvio, o xodó do Silvio Santos. Eu queria ser o Lázaro. Aí depois que eu saí de lá, durante o período que eu fiquei lá 7 anos, a Jequiti, a gente fez um turnaround de venda nela, que ela estava com venda muito mal, ficou boa. O Banco Pan-Americano explodiu, a gente ajudou a reorganizar o grupo, né? O time que estava lá, o Maciel, o Córcio, o Guilherme. Aí a gente estruturou o grupo. Quando eu saí, começaram a me chamar para poder pegar empresas que estavam em dificuldade. E empresas que queriam fazer turnaround rápido. Aí eu fui para Jafra, depois eu comecei a ser conselheiro de empresa, eu montei uma empresa especialista em reestruturação, aí passou várias empresas.
Aí teve Diamante, do grupo Diamante Lingerie, aí teve Zizane. Muitos cases de sucesso, teve né, vários, Lázaro? um atrás do outro. Aí foi Junés. Hoje tem esses 5 empresas que eu estou no conselho e eu hoje me dedico, além dos meus negócios pessoais, né, só empresa de consultoria. Eu tenho 2, entre outras coisas, Ridente de clínica odontológica, entre outras coisas. E eu me dedico a transformar, fazer disrupção na empresa alheia. Agora, o mundo cosmético também foi aprendizado, né? Que é outra pegada da farmacêutica. Né? Apesar dos dois falarem de saúde, de beleza e de longevidade, são mas é outra. O cosmético ainda é mais relacionamento, farmacêutica era muito mais a pressão do dia a dia. Eu não lidava com pessoa, consumidor final na indústria farmacêutica. Apesar do médico, quando eu era propagandista, mas depois que eu deixei de ser propagandista, meu negócio era B2B. Sim. Né? Então mudou muito bastante, mas acho que tudo na vida é aprendizado. Legal. Hoje, de empresário farmacêutico, você está em rede de farmácias, drogarias, né? Área de suplementos, já teve alguma oportunidade na área? Eu tenho sociedade, na Liz Love Yourself, que é uma empresa de suplementos. Bom. Uau. Tenho 25% dela, que divido lá com o Michel, Raquel Quartiero e a Flávia, que cada um tem 25% desse negócio. É uma empresa relativamente pequena ainda, com foco em poucos produtos, temos lá uns 40, mas altamente qualidade. A gente não briga por preço, a gente briga por qualidade, por eficiência do produto. Quem toca a empresa é a Flávia. Flávia Zago. O mercado de suplementos voou. É impressionante. E vai continuar voando, na minha opinião. Mercado pet, mercado de suplemento, ainda você vai viver um bom período de voo de cruzeiro, na minha opinião. Porque quantas pessoas você conhece que ainda tem a suplementação como um complemento alimentar para geração de saúde? Muita gente ainda não. Ainda não é acessível para todos. E muita gente por conceito, cultura, né? acha que não precisa, né? Mas é essencial para sua vida. Cara, eu não tomo vacina de gripe, eu não gripo há séculos, né? Mas de manhã cedo são 35 cápsulas. Uau. Quando tem pouco, tem 20 e poucas. Quando tem muito, chega a 40. Porque eu meço os meus exames e, de acordo com a necessidade do meu corpo, o meu médico manda manipular e vai dosando para mim, para minha atividade física. Sim. Se eu estou numa época de atividade física muito intensa, aí meu consumo de vitamina C sobe, de vitamina D sobe, de creatina, de whey, de proteína. Então é tudo feito sob medida. Ah, muito bom. Então você consome produtos manipulados. Eu sou extremamente a favor do produto adequado. Pensa assim, individualizado, pensa né? assim, eu peso 110 quilos e eu malho 2 horas por dia. Tem como eu ter o mesmo tipo de produto que você? Quanto pesa? 50 e pouco. Ai, gente. 50 e pouco. É metade minha. Como é que nós vamos tomar o mesmo produto da farmácia? Total. Não tem como. Legal. Então, quando você fala de alta performance na vida, na saúde, tem que ser adequado à sua dosagem. Eu lembro que uma vez eu fui no médico, no cardiologista, no Einstein, tá? E aí ele pegou meus exames e começou a elogiar. Falou, triglicérides de menos de 100. E o grandão, né? Colesterol, cara, você tá de parabéns, né? Nossa, que coisa. Aí ele falou, tira a camisa que eu vou te pedir. Quando eu tirei a camisa, ele olhou pra mim e falou assim, não, tu faz merda. Porque eu tava de jaleco, ele olhou pro rosto, achou que eu era gordinho. Na hora que eu tirei a camisa, ele, não, você faz merda, você vai morrer. Eu falei, doutor, o senhor acabou de falar que meus exames são ótimos. Aí ele olhou a lista de suplemento, é um médico de cabeça antiga. Você toma esse monte de coisa. Ele olhou meu CPK era 2.000. Era um CPK do ser humano, normal é 350, isso é 2.000. Eu falei, doutor, eu agacho com 120 quilos nas costas. Eu faço leg press 400 quilos. Você quer que o meu CPK seja 350? Então, assim, o próprio médico, ainda culturalmente, não está preparado para isso. Mas nos Estados Unidos, sim. Então, eu sou a favor da dosagem. A minha mulher, ela toma suplemento. A dosagem dela é completamente diferente da minha. A mesma vitamina, mas é completamente diferente. Total. Não, e assim, eu atuo na visitação médica em farmácia. É um dos serviços que nós oferecemos, é a assessoria em visitação médica, Lázaro. E um dos meus primeiros, como farmacêutico, um dos meus primeiros trabalhos foi na área de propaganda médica também. E, nossa, há 10 anos atrás havia muito preconceito com o manipulado. Hoje está mudando muito, muitos médicos vêm aderindo à medicina integrativa, ortomolecular. Aqui eu acho também que a qualidade dessa farmácia de manipulação melhorou muito, não é?
processo, né? Em 2007 foi lançada uma nova legislação, foi publicada uma nova legislação e o órgão sanitário, hoje a exigência, posso falar assim tranquilamente, porque eu atuo nos 3 mercados, manipulação, suplementos e cosméticos. Hoje a exigência para abrir uma farmácia com manipulação é tão alta, principalmente em alguns estados, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, dentre outros, é tão alta quanto abrir uma indústria farmacêutica. Eu não vou nem para suplementos e cosméticos, vou para farmacêutica. Então, e é um mercado apaixonante, né? Sou suspeita para falar, 70% do nosso mercado, do nosso público está nesse nicho. E era justamente sobre isso que eu queria falar, né? E agora eu vou até te pedir uma consultoria gratuita aqui, aproveitar esse podcast. Quando se trata de mercado magistral, como é que funciona o supply chain, né? Cadeia de suprimentos. A farmácia com manipulação, ela produz o manipulado, né? A formulação e já dispensa direto para o cliente final. Legal, esse é o diferencial do mercado magistral. Ela vai comprar matérias-primas diversas, vai fazer sob medida, dosagem e tal. Total. E já manipula e vai embora. Inclusive, essas matérias-primas, os fornecedores são os mesmos fabricantes, mesmo da indústria farmacêutica. Importante frisar, né? Porque nem todo mundo tem acesso a essa área, essa informação, enfim. Mas qual é o gargalo do setor? Que eu sinto muito e um dos meus propósitos é fazer essas empresas crescerem, né? O gargalo é a escala. E eu te pergunto, para um dono de farmácia que quer crescer, eu percebo, inclusive, em farmácia de pequeno e médio porte. Alana, cresci, só que estagnei, não sei mais como fazer para crescer. E, óbvio, minha área é técnica, né, enfim. E aí eu encaminho para outros profissionais e tudo mais. Mas, na sua opinião, Lázaro, se você fosse dar uma consultoria para um dono de farmácia, que estagnou ou não estagnou, mas está com aquele crescimento devagar e ele quer escalar, quer crescer. Quais estratégias de crescimento você recomendaria? Inclusive, eu estava na sua aula, né, na imersão, você falou algumas estratégias de crescimento, né, sócio-operador, franquias, enfim. Então, o que é que você diria para esse dono de farmácia? Vamos pegar específico farmácia de manipulação. A Dermagem é um bom modelo a ser copiado. Legal. Dermagem é uma empresa que ela começou somente com farmácia de manipulação, depois ela começou ela mesma a produzir produtos para ela, baseado no manipulado que ela tinha, e ela começou a conviver, uma loja de marca própria junto com a manipulação, que no começo a manipulação era maior e hoje a marca própria da Dermagem é maior do que a marca de manipulação que ela faz. Mas eu penso o seguinte, farmácia de manipulação, quer crescer? Primeiro olha para dentro, preza pela qualidade. Pesa pela dosagem certa do produto certo e seja muito criterioso com isso. Segundo, comece a prestar serviço. Eu, como cliente de farmácia de manipulação, tá? Hoje eu estou usando a fórmula manipulação lá de Teresina. Uau, legal. É a Comonte aqui em São Paulo, porque eu confio lá. E outra coisa. As farmácias, como eu consulto com médicos famosos aqui de São Paulo, eu tenho 2 que me acompanham muito, que é o Mohamed Barakat, que é o meu médico, e o Dr. Fábio, que é meu cardiologista, mas também cuida de estilo de vida. Né, eles são 2 pessoas extremamente diferentes, mas eles convergem no negócio. Suplementação, adequação a cada perfil de dosagem, tudo isso. As farmácias de manipulação fazem o quê? Cara, eu recebo o primeiro contato. Eles me mandam um produto. Quando o produto meu está quase acabando, eu recebo um contato de novo. Eles já mandam a dose certa e antes do meu produto acabar, eu recebo um contato deles de novo. Falando, você já voltou no seu médico? Seu médico, o seu produto acabou. Se você não voltou, fala com o Dr. Fábio que você está sem suplemento, mas não deixa ele cuidar da sua saúde. Ele não quer me vender o produto, ele quer que eu volte no meu médico. Entendeu? Então, isso é uma prestação de serviço extremamente elucidativa, né? E extremamente boa, porque às vezes o produto tá acabando, eu falei, rapaz, é verdade, eu não peguei a receita. Aí, eu não é nem época de consulta, mas eu mando a mensagem pro médico, doutor, manda a fórmula de novo aí, que eu tenho que pegar a receita de novo, que o meu suplemento tá acabando. Daqui 2 meses nós vamos consultar, porque geralmente eu vou no médico hoje a cada 4 meses. E eu só mando manipular geralmente a cada 2. Eu não mando manipular para 4. Manipulo 2. Por quê? Como eu faço exame de sangue a cada 2 meses, eu mando para ele, quem sabe aquele manipulado vai mudar. Por que ele faz isso? Meu médico, ele muda a dosagem do meu manipulado baseado no meu exame de sangue, de alguma coisa. Por isso que olha como é assertivo, né? Então, recomendação, seja diferente. Ó, obrigação mercadológica, qualidade. Seja diferente na forma de abordar o cliente. Seja criativo.
E se você quer expandir, copie o modelo da Dermagem, que é a farmácia de emulação, e por que não começar a produzir produtos próprios? E você vai começar a conviver com as duas coisas. Produto de alta eficiência, específico para a pessoa na manipulação, e um produto que possa atender a maioria do público de forma geral, principalmente com dermocosmético. Porque o dermocosmético está dentro da farmácia de manipulação, todo mundo sabe fazer, né? Sim, sim. Então, e nesse segmento. E aí, Lázaro, você vai o quê? Loja física, franquia? Eu tenho um pouco de preocupação com a franquia na farmácia de manipulação por causa da qualidade, por causa do padrão de qualidade. Mas é uma preocupação do Lázaro, porque outro dia eu recebi um projeto de uma farmácia super grande, e que ele vai franquear, e ele estabeleceu um processo de qualidade interno para monitorar os franqueados. Então a franquia vai ser boa. Eu ficava preocupado, porque eu falei assim, cara, mas se o franqueado fizer uma besteira, é a minha marca que está em jogo. Sim. Mas eu vi o desenho dessa marca, que eu não posso falar aqui, que ele não me deu a permissão. Sim. É uma marca gigante, uma das maiores do Brasil. E o desenho de fazer franquia da marca dela estava tão bem feito, que eu até falei, olha, que desse jeito eu acho que vai funcionar. Pra você ter uma noção, o time dele ia ter visitas semanais nessa farmácia de manipulação para fazer controle de qualidade. Importantíssimo. Semanalmente ele ia mandar alguém nas franquias para fazer controle de qualidade. E de surpresa, para chegar lá, ver medida, olhar a dosagem. Falar, tá feito, tá feito. Vou colher amostras aqui, vou levar para o meu laboratório. Então achei muito legal isso. Total. Aí eu falei, opa, dessa forma acho que fica legal franquear. Porque a forma de você franquear, como a farmácia ela tem uma margem ok, então você consegue alimentar a cadeia positiva. Você consegue pagar o franqueado e consegue ainda ter rentabilidade para você sobreviver. A grande preocupação minha era no processo de qualidade. Replicar o processo, né? Ter processos reprodutíveis, né? E a fiscalização. Sim. E a fiscalização. E o desenho que esse cara me mandou, achei tão perfeito que eu falei, opa, o plano dele é perfeito. Eu nem sei se ele começou a franquear, porque ele me mandou isso foi em dezembro do ano passado. Então eu não sei se ele... Dezembro ou novembro, eu não sei se ele começou já a fazer as franquias dele, mas ele estava montando uma estrutura gigante, ia gastar alguns milhões para montar a estrutura. Excelente. Entendeu? Mas bom. eu acho muito legal, acho que é isso. Qualidade, ponto de venda e atendimento ao cliente. Muito bom. Com primazia. Excelente. A visita médica também, né? Ah, total, Total. total. Assim, eu não consigo entender como uma farmácia sobrevive sem visitação médica. Também. Assim, igual a é indústria fundamental. A indústria não tem farmacêutica, como. tirando algumas de genérico, eu não conheço nenhuma que não tenha. Total. Bom, você falou inclusive de individualidade bioquímica, mas em 2015 eu montei um modelo de... Eu não, né? Eu fui contratada para abrir uma farmácia com manipulação para atender uma empresa que fornecia exames genéticos. Olha isso. Muito legal. Né? Então, assim, é um mercado que, assim, eu sou até suspeita para falar que eu vejo Eu como acho um que com o potencial exame genético, quanto mais evoluído vai ficar isso, acessível. mais acessível, eu garanto que a especificação do produto para você vai ganhar força. Total. Uau, muito bom. A gente falou sobre exames genéticos, individualidade de tratamento. Voltando para o mercado como um todo, nos teus negócios, Lázaro, como você busca inovar, né? Não só na área farmacêutica. Tudo, né? Eu acho que inovar na vida ou nas empresas é você buscar fazer melhor hoje do que ontem e amanhã melhor que hoje. E a inovação ela está muito mais nos pequenos detalhes. Ultimamente as pessoas acham que inovação tem a ver com tecnologia, acham que tem a ver com inteligência artificial, acham que tem a ver com software, apps. Também isso pode ser inovação, mas a inovação é simplesmente você fazer aquilo da sua rotina de forma diferente. É você transformar dias ocupados em dias produtivos. Tudo aquilo que você está fazendo na vida ou nas empresas há mais de 2 anos da mesma forma, e você está precisando melhorar a sua performance, muda a forma de fazer. Eu treino desde os 18 anos de idade. Então, são mais ou menos 37 anos de treino, de atividade física. Se eu treinasse exatamente igual, eu não conseguiria manter a qualidade do meu shape. Quanto mais tempo passa, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu tenho que inovar na minha forma de treinar. Eu nunca posso repetir o mesmo treino por mais de 3 meses. Eu tenho que variar esse treino. Ou no volume, ou na repetição, ou na carga, ou no exercício. E é igual para a vida e para as empresas. Se você está fazendo a mesmíssima coisa durante um período de tempo, provavelmente você vai chegar num platô
que você vai ter o mesmo dinheiro, você não vai sair dali. Você só vai crescer se o mercado crescer ou você abrir um ponto novo, aí você fez uma coisa diferente, né? Que a inovação é isso. Um ponto novo que você abre, é inovação, tem gente que acha que não. Crie mais um canal de distribuição. É uma inovação? Eu trabalho hoje com farmácia. Aí eu pego e falo assim, puxa vida, vou botar um porta a porta aqui, vou botar um e-commerce. É um fato novo. A inovação, ela está muito mais em você mudar as atitudes cotidianas. Sair do convencional, Sair do convencional. Ou até sofisticar o seu convencional. Muito mais do que IA, muito mais do que software, que app, que tecnologia. Porque essas coisas, às vezes, dependem do dinheiro, você não pode fazer. Mas a inovação não depende de dinheiro, depende de criatividade. Detalhe, quanto mais sem grana, mais criativo você tem que ser. Porque dinheiro compra inteligência, né? E criatividade. Quando você tem dinheiro, você contrata as melhores agências, os jovens mais brilhantes, os adultos mais sábios. Quando você não tem, é você contra você mesmo, entendeu? E aí eu acho, mudar o roteiro todos os dias. Todos os dias também não, né? Porque senão você não sai do foco. Com uma frequência importante, sempre. Não se acomodar ali com a mesmice, né? Tá sempre buscando oferecer algo. Você tem a farmácia de manipulação, aí você abre seu ponto, fica esperando a receita médica bater, fica esperando o cara passar na porta, vai chegar uma hora, no começo você vai crescer, porque você é novidade, você não vai sair mais dali. Aí eu tenho que começar a buscar uma outra forma de trazer um fato novo, para que esse fato novo traga um dinheiro novo para mim. Total. Lázaro, me fala um pouquinho sobre o teu em algum podcast eu ouvi você falando sobre sucessão, que eu acho que faz parte do conselho, né, familiar, de empresa e tudo mais. Me fala um pouquinho sobre esse pilar. Lembra assim, as empresas nasceram para ser vendidas, herdadas ou fechadas. Se você tem muito sucesso, ou tu deixa ela para o seu filho, faz a sucessão, ou você vende a empresa. Senão vai ter que fechar, senão ela morre quando você morrer. Né? E você prefere ter o quê? Um herdeiro ou um sucessor? Claro que é um sucessor. Porque o herdeiro, ele recebe aquilo, mas provavelmente não vai saber o que fazer com aquilo. E o processo tradicional de sucessão, ele faz o quê? Você prepara seu filho, ou um executivo, ou alguém da sua família, primeiro de forma qualitativa e acadêmica educacional. Depois eu mandaria ele trabalhar, se ele não é um executivo, se for um filho meu, eu mandaria ele trabalhar na empresa de terceiro durante o tempo, a vivenciar a vida do executivo, porque o gestor de empresa e o executivo é diferente do empreendedor. Então ele vivenciaria isso, depois ele volta para a empresa e vai passar por todas as áreas da empresa. Esse é o processo natural, educacional, experiência fora, interna em todas as áreas da empresa antes de sentar na cadeira de CEO. Né? Então, a sucessão ela tem que ser baseada nessa. Tem muitas empresas especialistas em sucessão no planeta. E a gente tem que saber também se o sucessor está afim de ser sucessor e se ele tem condição para isso. Eu já presenciei um caso de John Davis, que é um cara da Cambridge, nos Estados Unidos, a maior referência do mundo em processo sucessório. No Brasil ele fez Gerdau, ele fez Votorantim, mais uma série de outras aí que eu não recordo aqui agora. E eu já vi ele falar para a pessoa, você não tem sucessor dentro da sua família, trate de procurar um sucessor profissional. Sua família não vai estar preparada para te suceder em 15 anos. Olha isso. Porque nem todo mundo serve para isso, gente. Isso. Todos nós temos nossos talentos e nossas debilidades. Tem gente que não vai servir para ser um bom presidente nunca, por questões comportamentais ou por deficiências intelectuais ou de relacionamento. Total. E eu te perguntei isso porque também é uma outra dor do setor, né? As farmácias de comunicação são farmácias de pequeno, médio e grande porte. Tem farmácia de comunicação que é quase porte de indústria, mas o fato é que é um mercado de as farmácias. Hoje, o último dado que foi publicado é que o tempo médio de farmácias é média de 21 anos, né? Tempo de vida. Então, eu vim de uma farmácia que eu já tenho 80 anos de mercado, né? Eu comecei, essa farmácia tinha 70 anos, faz parte do patrimônio histórico era uma botica ali de Fortaleza. E o que é que acontece? O que é que eu percebo muito? Essa dificuldade em sucessão familiar. Então, o dono da farmácia, ele faz a farmácia crescer, vai. Quando ele para, opa, quem é que vai? Meu filho não quer, meu filho foi estudar no exterior, e aí, agora? O que é que você diria para esse dono de farmácia que não tem para quem
passar a farmácia, não tem um filho que queira seguir aí na carreira como gestor? Ou ele vende, ou ele procura um sucessor fora e deixa a família no conselho cuidando disso. Mas aí tem que falar com a família. Nós vamos colocar um sucessor terceiro, que é um executivo. Vocês vão estar no conselho. Vocês vão ter que aprender gestão para poder controlar o cara, que senão as pessoas vão mentir para você vai acreditar. Daí a pouco você tem um problema. Ou então você vende a empresa. Fechar, eu acho que é a última opção. Total, porque Fechar e eu é a acho última. que é complicado, porque foi a vida do dono ali, né? Agora, o que uma estratégia muito inteligente que eu falo, né? E aí vai ser uma última perguntinha para a gente encerrar, é que tem essas farmácias grandes, né? Com gestores grandes que pensam grandes, mas muito centralizadores. Então, assim, de repente, um farmacêutico muito bom, ele poderia torná-lo sócio, né? Um exemplo, Total. é uma forma de você... tá aí. Eu não falei aqui, eu falei um executivo de fora. Mas se tem um cara de fora, você dá ele a sociedade com um pedaço pequeno, você deixou de botar o cara se relacionando com o problema, mas ele está 100% envolvido. Porque o CPF dele está no contrato. Talvez é uma forma até de proteger sua família na hora da herança. Porque você tem um terceiro que está lá dentro com o nome dele no contrato. Então ele vai cuidar daquilo porque o patrimônio dele está em jogo. Entende? Legal. Então eu acho isso. Agora, sobre centralização, não só no setor farmacêutico, de farmácia de manipulação. Em qualquer negócio. Se você é um cara centralizador, comece a adquirir conhecimento para que você possa delegar com responsabilidade. Lembra o seguinte, geralmente os centralizadores são inseguros. E geralmente os centralizadores não são tão bons assim. Eles acham que são. Porque se eles fossem tão bons, ele poderia preparar pessoas para fazer o que eles fazem. Total. Então, eu sou zero centralizador, mas eu não tenho tolerância com a incompetência. Eu mando embora, errou, tá fora. Errou, tá fora. Não tô falando com o estagiário, não tô falando do supervisor, do analista, não. Tô falando de diretoria. Cara grande, cara que recebe muito. Pode errar? Pode, mas assuma as consequências do seu erro. Então, eu delego por causa disso. Mas eu cobro a responsabilidade na veia. Não tem essa historinha pra cima de mim, não. Entendeu? Não, desculpa, aconteceu, não vai acontecer mais. Uma vez, na segunda já não fica. Era, inclusive, uma pergunta que você não tolera na tua gestão. Mal-caratice, de jeito nenhum. Mentira. Mal-caratice e mentira. Mal-caratice tem tudo, né? Tem mentira, falta de ética, tá tudo dentro do mau-caráter. Então, o mau-caráter não deve ter lugar nas empresas. Tem gente que fala assim, ele é meio maluco, não é bom caráter não, mas ele entrega resultado. Deus me livre. Para mim, o mau caráter, ele pode entregar o resultado que for que eu ponho na rua. Entendeu? É a primeira coisa. E a incompetência, porque aí é o seguinte, se o cara é muito incompetente naquele negócio, eu troco ele até de lugar, mas ele não vai ficar lá. Eu não sou passivo ou conforme com a competência. Certo? Com a incompetência. Se o cara não é competente, eu tento achar uma cadeira para ele. Se não deu, tá na rua. Por quê? Para trabalhar comigo, o bonzinho batiza meu filho e vira meu compadre. Para trabalhar comigo, o cara tem que ser bom. E para ele ser bom, ele tem que ter conhecimento técnico e experiência para ele poder ter sabedoria para me ajudar. E eu falo, vocês que estão assistindo, está procurando emprego, não chega numa vaga de emprego chorando miséria, falando que você precisa do emprego. As pessoas estão preocupadas com a sua vida pessoal. As pessoas estão preocupadas, os gestores, os empresários, com o valor que você vai gerar. Você me gera valor, eu te dou dinheiro. Entendeu? Muito e as pessoas, quando vai pedir emprego, fica, é porque eu tô com necessidade, meu filhinho e tal. Galera, e na hora quer demais, né? Quer trabalhar, quando vai pro não quer quente, não quer mais. Né? Lembra, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. A gente não está preocupado com a vida boa, a vida ruim de alguém. Para isso, a gente tem institutos e ONGs. Na empresa, eu preciso de alguém que me gere valor e produtividade para receber dinheiro, para eu construir uma empresa sólida, para eu gerar emprego, para eu ajudar as pessoas. Através do quê? Desenvolvimento humano, intelectual e financeiro, que é gerado por uma única coisa, trabalho. Total. Desenvolvimento humano, intelectual, financeiro, ele é gerado basicamente pelo trabalho. Opinião pessoal do Lázaro. Vai ter filósofos aí que vão falar que não, tal, mas aí depois me prova, eu quero ver. Total. Lázaro, uma última perguntinha. Você deu um recado aí sensacional para os que buscam oportunidade de emprego. E realmente o nicho farmacêutico tem muitas oportunidades de crescimento, né? Eu entrei numa área que, assim, eu sempre
gostei de ensinar, de transformar, mas eu não era algo que eu tinha clareza que eu chegaria aqui, de ser mentora, de farmacêuticos e tudo mais. E muita gente que está, inclusive, nos assistindo, são farmacêuticos que sonham em empreender, sonham em abrir sua farmácia com manipulação, por exemplo, e não sabem por onde começar, no sentido de que, Alana, não tenho dinheiro, como eu busco um investidor, como eu busco um sócio? O que você falaria para esses farmacêuticos que estão no zero e sonham em ter seu próprio negócio, sua própria indústria, sua própria farmácia com manipulação? Primeiro é o seguinte, vai empreender no CNPJ de alguém. Primeiro vai ficar bom na empresa de alguém como funcionário, normal. Em vez de você acabou de sair da faculdade farmacêutica, você quer montar a sua farmácia, primeiro aprenda a fazer isso no CNPJ de alguém. Adquire experiência, depois você vai usar a sua capacidade intelectual, de tempo e de dinheiro para abrir seu negócio. E outra coisa, aprenda com a sua sabedoria, seu conhecimento experimentado, mas também aprenda com a sabedoria alheia. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Então, modele as pessoas de sucesso, aprendam com seus mentores lá dentro. E lembra, empreendedor tem que ter apetite por risco. Então, por isso que eu falo, antes de você partir para o seu negócio, aprenda a executar bastante. Aprenda a ser um bom profissional na empresa de alguém, porque a maioria dos empreendimentos dão errado porque as pessoas são aventureiras. Por exemplo, no setor de panificação eu sou um aventureiro, eu não sei fazer pão. Se eu montar uma padaria, ela tem mais chance de dar errado do que se eu montar um produto na área farmacêutica, na área de negócio, de gestão, de cosmético. Por quê? Porque eu conheço mais do meandro, né? Aí, putz, Lázaro, você vai contratar as pessoas certas, eu vou contratar as pessoas certas, eu vou saber fazer as perguntas certas, mas eu conheço menos o setor. Então, escolha para você empreender aquilo que você domina plenamente. Para você dominar plenamente, você tem que ter exercitado sua sabedoria. Quando você sai da faculdade, você sai sábio da sabedoria alheia. Você aprendeu com seus mestres. Você tem que exercitar isso, transformar essa experiência para depois você montar seu negócio. 90% eu falo, às vezes chega gente perto de mim com um plano debaixo do braço, eu quero um investidor tal. Eu começo a fazer a pergunta, eu vejo que a sabedoria dele é rasa, que a experiência é pouca. Eu falo, eu não colocaria dinheiro no seu negócio e nem te indicaria alguém para pôr. Por quê? Porque o seu conhecimento, para mim, ele é pouco para fazer isso. E você vai dar errada. E eu não vou arriscar dinheiro meu no sonho alheio. Eu arrisco dinheiro meu num bom projeto, não no sonho. E para ter um bom projeto, você tem que aplicar o seu sonho. Fazer ele ser monetizável, tangível. E aí, empreendedores, experimentem o conhecimento alheio que vocês adquiriram na faculdade. Faculdade, sabedoria de conhecimento alheio. Ela não é efetiva, nem está provada a eficácia nem a eficiência. A gente tem que provar exercitando ela. E aí sim você vai montar seu negócio. E seja ele qual segmento, farmácia ou não. A farmácia de manipulação, se você é um farmacêutico, você já tem uns 30% do game. Mas os outros 70% vêm de atendimento, gestão, vem de área comercial, como é que eu me diferencio, vem de uma série de outras coisas. Então, tem um pouquinho de paciência, aprende no CNPJ alheio, depois vai montar seu negócio. Muito bom! E aí, você gostou desse podcast? Comenta aqui. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? E é uma honra ter você aqui na nossa audiência. Lázaro, muito obrigada. Tem um presentinho aqui para você, porque é tudo personalizado, uma canequinha personalizada para você. Obrigado. E é isso, eu espero que seja o primeiro de muitos encontros aqui no estúdio. Eu vou te ver muito, né? Você tá no meu mastermind, sim. Você tá amarrada comigo pelo menos um ano. Ah, com certeza. Aí depois a gente não sabe, mas esse um ano você tá amarrada comigo. Eu vou te perturbar bastante, pode deixar. É isso aí. Ai, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E é isso. Eu te vejo no próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.